pessoal, meu nome é Tainara Penedo, eu sou professora de Direito Constitucional no ProOrdem Cursos e quero no vídeo de hoje tratar da ação direta de inconstitucionalidade. No outro vídeo anterior, nós abordamos os aspectos gerais do controle de constitucionalidade, estudando a diferença entre o controle difuso e o controle concentrado. Pois bem, a ação direta de inconstitucionalidade é uma das ações do controle concentrado. Então, se você tem dúvida sobre o controle concentrado, procure este vídeo aqui no canal que você vai encontrar e conseguir entender um pouquinho melhor do assunto. Pois bem, a ação direta de inconstitucionalidade é uma de 5 ações do controle concentrado. O nome dela, de fato, é bem extenso, mas ela costuma ser conhecida por ADI, abreviação, né, de ação direta de inconstitucionalidade. A fim de que não seja confundida com outras ações do controle concentrado, há quem chame a ADI de ADI genérica, porém você vai encontrar das duas formas, somente ADI, ADI genérica e até mesmo ADIN, por conta do IN de inconstitucionalidade, ok? Pois bem, a ação direta de inconstitucionalidade tem previsão na Constituição Federal, mas também há uma lei esparsa, uma legislação que trata especificamente da ADI, que é a Lei 9.868 de 1999, certo? Muito bem. Quando nós tratamos da ação direta de inconstitucionalidade, nós precisamos entender algumas questões relativas ao seu cabimento, à competência, objeto, se há ou não há liminar, a fim de esgotarmos o seu estudo, ok? Vamos começar pelo cabimento e competência. Estudaremos os dois juntos e você vai compreender. Pois bem, a ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser proposta tanto no STF quanto no TJ. O STF é o Supremo Tribunal Federal. Então, o STF é o Supremo Tribunal Federal. Tribunal responsável por guardar, proteger o texto constitucional federal. Então, o STF é o primeiro tribunal competente para processamento e julgamento da ADI. Em quais circunstâncias? Quando a Constituição Federal for violada, já que ele guarda a Constituição, quando ela for violada, a ADI será proposta no STF. Por outro lado, quando a Constituição do Estado for violada, porque você sabe que cada Estado tem a sua Constituição, por força do artigo 25 do texto constitucional, aí o TJ é que será competente. Então, olha só, cada Estado tem a sua Constituição, pelo artigo 25, possuindo poder constituinte derivado decorrente. Quando a Constituição do Estado for violada, é o TJ, o Tribunal de Justiça do respectivo Estado, que terá competência para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, cabe ADI, tanto no STF quanto no TJ. No STF, quando a Constituição Federal for violada. No TJ, quando a Constituição do Estado for violada. Cada Estado tem a sua Constituição e o seu TJ respectivo. Fechou? Ótimo. Agora, entendi, Tainara, mas existe algum detalhe específico sobre o cabimento? Sim, por isso que eu falei que nós veríamos o cabimento e a competência junto. Por quê? Porque
não conseguimos dissociar a competência do cabimento. Preste atenção. Quando uma norma primária, federal ou estadual violar a Constituição Federal, cabe ADI no STF. Percebeu o esquema? ADI no STF quando uma norma primária, federal ou estadual afrontar a Constituição Federal. O cabimento é bem específico. Se você quiser confirmar essa informação, dê uma lidinha no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Lá você irá encontrar exatamente esse cabimento que estou passando para você. ADI no STF quando se tratar de norma primária, federal ou estadual. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é uma norma primária? Uma norma primária pode ser uma lei em sentido estrito ou outro ato normativo qualquer que tenha validade direta no texto constitucional. Então, uma norma, seja uma lei em sentido estrito ou então um ato administrativo ou um ato normativo qualquer, contanto que tenha validade direta no texto constitucional, será considerada uma norma primária, ok? Então, o Código Tributário Nacional é uma norma primária, tem validade direta no texto constitucional, regulamenta o texto constitucional. O Código Penal, uma norma primária, regulamenta o texto constitucional, tem validade direta no texto constitucional. Acho que você entendeu, ok? Só para ficar bem claro, a norma primária, ela é oposta à norma secundária. A norma secundária é uma norma que também tem validade na Constituição, mas uma validade indireta. Por quê? A norma secundária, ela primeiro tem validade na norma primária e depois validade no texto constitucional. Os atos administrativos, de forma recorrente, são classificados como atos normativos ou normas secundárias. Por quê? Porque eles normalmente regulamentam a legislação e, por sua vez, têm validade no texto constitucional de modo secundário, de modo indireto, ok? Você precisa saber a validade direta para identificar se se trata de uma norma primária ou secundária. Se a validade direta está numa norma primária, norma secundária será. Se a validade direta está na Constituição, norma primária será, ok? Muito bem. Para caber ação direta de inconstitucionalidade no STF, tem que ser uma norma primária, federal ou então estadual, ok? Norma primária federal ou estadual que afronte a Constituição Federal, que afronte a Constituição da República Federativa do Brasil. Agora, no caso de norma primária, estadual ou municipal que afronte a Constituição do Estado, aí cabe a ADI no TJ. Você tem que estar de olho na Constituição violada e na norma violadora. Por quê? Havendo variação da Constituição violada e da norma violadora, pode ser ADI em um ou em outro lugar. Tudo bem? Você já deve estar se perguntando aí do outro lado da tela. Tainara, e se for uma norma primária estadual? Como é que eu sei se a propositura vai ser no STF ou vai ser no TJ? Porque vocês concordam que eu tenho aqui norma estadual no STF, no TJ? Como é que eu sei se vai ser em um ou em outro lugar? Muito simples. Você vai observar a Constituição violada. Se a Constituição violada for a do Estado, ADI no TJ. Se a Constituição violada for a Constituição Federal, ADI no STF. Atenção!
este cabimento aqui é muito específico. Não dá para você cogitar o cabimento de ADI fora dessas hipóteses. Ah, mas e se for, Tainara, uma norma, por exemplo, municipal, afrontando a Constituição Federal? Não cabe ADI. Se for uma norma municipal, afrontando a Constituição do Estado, cabe ADI no TJ. Agora, afrontando a Constituição Federal, não cabe ADI. Eu já vou dar um spoiler aqui. Cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação subsidiária à ADI. Então, quando a ADI não é cabível, cabe a DPF. Nesta circunstância, cabe a DPF, embora muitos discutam essa possibilidade. Tudo bem? Então, sendo uma norma municipal que afronta a Constituição do Estado, a ADI no TJ. Sendo uma norma municipal que afronta a Constituição Federal, não cabe a ADI. Certo? Ótimo. Muito bem, acho que vocês conseguiram compreender o cabimento e a competência da ação direta de inconstitucionalidade. Lembrando que tem previsão constitucional, ok? ADI no STF, eu já falei, artigo 102.1a da Constituição. ADI no TJ, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Muito bem? Ótimo. Quero conversar um pouquinho agora sobre as partes da ação. Quem que pode propor a ADI no STF? Quem pode ser o autor da ADI no STF? Legitimado do artigo 103. Então, qualquer um dos legitimados do artigo 103 pode propor ADI no STF. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Qualquer dos legitimados do artigo 103 pode propor ADI no STF. E quem é que pode propor ADI no TJ? Ah, os mesmos legitimados, professora. A Constituição, no artigo 125, parágrafo 2º, diz que não pode ser atribuída legitimação a um único órgão. Porém, o texto constitucional federal não arrola, não lista os legitimados para ADI no TJ. Ah, como é que eu faço, professora? Depende de previsão na Constituição do Estado. Então, perceba, quando nós falamos do autor da ADI no STF, nós já sabemos os legitimados, estão listados no texto constitucional. Agora, quando se trata dos autores ou do autor da ADI no TJ, tem que observar a previsão em cada Constituição estadual. Se você está se preparando para exame de ordem ou concurso público, se não está sendo cobrado de você conhecimento da Constituição do Estado, então você pode ficar despreocupado em relação ao autor da ADI no TJ. Agora, quem são os réus, tanto na ADI do STF quanto na ADI movida no TJ? Réu, gente, é aquele que propôs a norma violadora, aquele que editou a norma violadora, o responsável pela edição e aprovação da norma violadora. Então, se se trata, por exemplo, de uma norma federal, uma lei federal, quem é que faz? Lei federal, Congresso Nacional, com a sanção clara do presidente da República. Então, não tem problema nenhum, os dois em litisconsórcio passivo, tá bom? Ah, Tainara, é um ato administrativo feito pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, aí você vai colocar a Secretaria de Estado da Saúde, se for o caso, o secretário, tudo bem? Então, réu é aquele que editou, aprovou a norma violadora. Então, aquele que editou, aprovou
a norma. Ok? Mesma coisa embaixo. Aquele que editou, aprovou a norma violadora. Beleza? Muito bem. Agora, 2 pontos para nós caminharmos para o encerramento. Falamos sobre o cabimento, falamos sobre a competência, conversamos sobre as partes do processo. Mas a pergunta que não quer calar é, afinal, para que é que serve a ação direta de inconstitucionalidade? Gente, o objeto da ADI é declarar a inconstitucionalidade da norma violadora, a fim de que ela seja retirada do ordenamento jurídico. Então, declarar a inconstitucionalidade da norma violadora. Esse é o objeto. O autor da ação entende que ela viola o texto constitucional e pretende a declaração de inconstitucionalidade. Último ponto. Cabe liminar, cabe antecipação de tutela, tutela de urgência. A Lei 9868 de 99 fala em cautelar, ok? Em cautelar. Mas não é uma cautelar como no processo civil, tá? Para assegurar um direito futuro. A princípio, essa cautelar tem natureza de liminar. Natureza de liminar. Sendo que o seu objeto é a suspensão da eficácia da norma. Já que o autor da ação entende que a norma é eivada de vício, tem inconstitucionalidade, ele pode requerer a suspensão da sua eficácia até julgamento final da ação. Olha, espero que você tenha compreendido a ação direta de inconstitucionalidade. Comenta aqui embaixo se ficou claro para você. Deixa a sua dúvida para que eu possa te esclarecer. Curte, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.